os irmãos alguns versículos que se encontram no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Daniel, capítulo 1. Glória a Jesus. Essa cidade de São José do Barreiro, sempre eu gostei muito dela. E quando eu era do mundo, aqui era uma das cidades que eu mais frequentava, era aqui. E Jesus me resgatou. Quando eu era do mundo, quantas vezes eu dormi naquela rodoviária, até esperar o ônibus foi embora cedo, porque estava largado no mundo, fazendo as coisas que desagradavam ao Senhor. Mas Jesus escolhe os que são loucos para glorificar os sábios. Jesus escolhe aquele que não é para confundir os que são. Se você adentrou nessa noite, é porque você é um privilegiado. Quantos queriam estar aqui? Quantos queriam ter força para estar aqui? Mas não conseguem. Estão entrelaçados pelas garras do inimigo. Não tem força, até tentam. Mas você está aqui, ainda às vezes rastejando, ainda às vezes sem força, pensando às vezes até em parar, mas você está aqui porque o Senhor te sustentou. Glória a Jesus. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o Abednego. E Daniel acertou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem nós vemos que é uma passagem em que, quando Babilônia levou o povo de Judá cativo, nós vemos que para cumprir isso que nós lemos lá atrás, Deus estava sempre exortando o seu povo, o povo a quem ele havia escolhido. Deus estava sempre lhe orientando: não saia do meu caminho, não perca os meus mandamentos, não saia da minha palavra. Ia passando reis, e o Senhor sempre levantava profeta, e quando tinha uma coisa de errado, esse profeta sempre estava exortando o povo. E o povo devia andar nos caminhos do Senhor,
Entrava outro rei, quando achava que as coisas iam melhorar, as coisas iam piorar. E o Senhor levantava o profeta. Aí o Senhor começou, já não, aquela exortação do momento já não estava funcionando. Então Deus começou a falar: eu vou preparar um cativeiro para vocês, porque a minha exortação já não está mais funcionando. Aquilo que eu estou falando através dos meus profetas, através dos meus homens, já não está mais funcionando. Vocês agora vão ter que ser ensinados debaixo do jugo. Vou te levar cativos. Mas só que ninguém acreditava. Passava anos, entrava anos, ninguém botava confiança nas palavras do profeta. Ninguém confiava naquilo que o profeta estava anunciando. E muitas vezes nós somos assim no dia de hoje, irmãos. Quantas vezes Deus usa os homens e mulheres de Deus. A palavra que sai aqui, irmãos, ela vem do trono de Deus. Independente seja quem for, seja pregando, pode ser uma criança, mas é uma palavra direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. E muitas vezes Deus está nos orientando a qual decisão devemos tomar. E muitas vezes nós não damos ouvido. Muitas vezes nós não damos a direção. A palavra, irmãos, muitas vezes ela tem que confrontar com nós. Quando nós saímos muito alegres, muito felizes, nós devemos pensar se realmente é isso mesmo que vem para nós. Porque muitas vezes a palavra nos deixa triste, nos deixa chateado, porque a palavra ela está te lapidando. Muitas vezes nós lemos a Bíblia para querer tirar somente bênção da Bíblia. Mas a Bíblia, irmãos, muitas vezes ela tem que tirar mais de nós do que nós tiramos dela. Aleluia. Porque a Bíblia, ela é a nossa bússola. Ela é algo que nós devemos nos direcionar através dela. E nós vemos aqui, irmãos, que quando os homens de Deus mais falavam, menos crédito eles tinham. Os profetas sofriam na mão do povo, porque era dado ainda como falso profeta. Mas chega um momento que Deus fala: chega, basta. E Deus vai e levanta uma nação ímpia. Muitas vezes, irmãos, se nós não nos atentar com as coisas de Deus, Deus levanta ímpio para querer nos corrigir, para querer nos colocar na linha. Esse dia eu trouxe uma mensagem sobre o filho pródigo. O filho pródigo ele fez com o ímpio que não fez com o pai. Ele teve que trabalhar com o ímpio, teve que mendigar pão com o ímpio. Aleluia. Coisa que ele não fazia com o pai. Só que quando ele estava sofrendo, ele começou a lembrar de tudo que ele tinha na casa do pai. Lembrou das boas lembranças, lembrou da união. Foi aonde ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Lembrou do amor do pai. Aqui tem amor. Se o pai corrige, é porque ele te ama. Se o pai corrige, é porque ele tem algo de bom na sua vida no dia de amanhã. Glória a Deus. E vemos aqui, irmãos, que chega um momento que Deus levanta uma nação ímpia. Essa nação conhecida como Babilônia, cujo rei tinha como Nabucodonosor. A Bíblia vai falar para nós que Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém. E ali ele entrou em Jerusalém, entrou na casa ali, no templo de Deus, tomou as coisas valiosas ali, e ele deu uma ordem ao homem que trabalhava para ele, ao seu braço direito: olha, o negócio é o seguinte, você vai chegar lá, vai ter uma multidão lá, mas eu quero que você traz para mim jovens escolhidos. Quero que você escolha a dedo. A nação lá é grande, mas eu quero que você escolha um por um quem você vai trazer para mim. Jovens que não têm defeito algum, jovens que são sábios, jovens que são formosos,
jovens que são da família real. E assim ele obedeceu à voz do seu rei. E a Bíblia vai falar para nós que ele trouxe até Nabucodonosor, trouxe até Babilônia esses jovens, todos cativos. Saiu de sua terra onde Deus havia dado a eles, agora cativos. Agora uma nação onde eles não queriam estar, passando aquilo que eles nunca imaginavam passar, estando debaixo de um jugo, estando debaixo de novas ordenanças, novas leis. Mas uma coisa eles tinham no coração: a palavra de Deus. Ali tinha no meio jovens diferenciados. Ali no meio havia jovens que faziam a diferença. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que quando eles chegaram ali naquele reino, o rei deu para eles uma vida de príncipe. O rei colocou eles lá dentro do palácio. Não colocou eles para sofrer no campo. Colocou eles lá no palácio, porque o rei falou: nós vamos ensinar esses jovens tudo que é da nossa terra, tudo que for nosso eles vão ter que aprender, porque se eles foram bons lá, eles vão ser bons aqui. Nós vamos ensinar a nossa linguagem para eles, nós vamos ensinar para eles a nossa maneira de viver, a nossa forma de ser. Eles vão ter que vestir como nós, e detalhes, vai ter que comer o que nós comemos. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que isso é uma estratégia do mundo lá fora, porque a Babilônia é comparada com o mundo. Muitas vezes o mundo ele quer tirar de nós, fazer nós entender que aqui dentro não tem graça. Ele quer apagar ou buscar o que nós temos aqui dentro, que é a presença do Senhor. O rei Nabucodonosor quis dar tudo de melhor para eles lá dentro do palácio, para ofuscar que eles eram filhos de Deus. O mundo lá fora é dessa forma. Quando nós estamos lá fora, o mundo quer ofuscar Deus em nossa vida, quer tirar tudo aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Mas aquele que tem o coração voltado a Deus não se inclina para as coisas deste mundo, não se inclina para as coisas do inimigo, aos banquetes, aos manjares. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, glória a Jesus, que esses jovens me ensinam uma lição. A Bíblia vai falar para nós que esses jovens tiveram seus nomes trocados. Todos os jovens, todos que foram ali. Porque quando eles vieram ali de Judá, os nomes deles eram direcionados a Deus. Mas agora, quando eles chegaram ali em Babilônia, seus nomes agora foram direcionados a deuses pagãos. E alguns jovens ali aceitaram de bom grado. Aleluia. Mas eu vejo uma diferença, irmãos, na vida de Daniel e na vida desses 4 jovens, que eles tiveram seus nomes trocados, mas não tiveram sua identidade trocada. Trocar o nosso nome, irmãos, é bem de fora, é a opinião de alguém. Mas o que é dentro do nosso coração? Será que tomamos posse desse nome trocado? Daniel não tomou posse desse nome, porque ele honrava a Deus. Podia chamar ele do que for. Aleluia, ele permaneceu firme. Ele tinha sua identidade. Ele sabia de quem ele era filho. Quantas vezes hoje nós não sabemos nem quem é nosso pai? Tivemos nossa identidade trocada. E muitas vezes nós não temos nem nosso nome trocado, mas já temos a identidade trocada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas
esses jovens permaneceram firmes com Cristo. Ainda que estavam longe da sua terra, ainda que estavam longe de Judá, mas Deus estava com eles. Aleluia. Eles entendiam que Deus, para estar perto, não dependia de um local físico. Aleluia. Permanecer, nosso coração está voltado para Ele. Aleluia, Deus. E nós vemos, irmãos, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Aleluia. Era posto na mesa deles, irmãos, aquele banquete, tudo do melhor que tinha na Babilônia, tudo que o rei se alimentava, comia, era posto para esses jovens se alimentar. Porque o rei falou assim: eu quero preparar esses jovens durante 3 anos. 3 anos eles vão aprender de tudo que há na nossa nação. Depois de 3 anos eu quero eles diante de mim. Eu quero ver o que eles vão aprender. Eu quero ver pegar os mais sábios, os mais inteligentes. Porque os mais inteligentes, os que se destacarem, vai trabalhar dentro do palácio. Mas, irmãos, a comida do rei, se os irmãos forem entender a fundo, era uma comida que era consagrada aos ídolos, era consagrada aos deuses pagãos, era consagrado a ídolos, coisas que os judeus reprovavam. A forma como era preparada a comida era a forma como os judeus reprovavam. E ali Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Quando ele ficou sabendo da forma como estava aquele alimento, da forma como estava sendo preparado aquele alimento, eu não quero isso. Eu não vou me contaminar com isso. Pode agradar os olhos, pode ser bonito, mas nisso eu não toco. Foi isso que Daniel estava falando, irmãos. O mundo é dessa forma, o mundo é dessa maneira. O banquete é bonito, o banquete enche os olhos, mas ele contamina, mas ele suja, ele mancha, ele nos afasta da presença do Senhor. E o que me chama a atenção aqui, que foi Daniel que assentou no seu coração. Nós não vemos aqui dizer que foi Deus que mandou ele fazer. Nós não vemos aqui, foi um pastor que mandou ele dizer. Ele que tomou uma atitude. Ele foi decisivo. Muitas vezes, irmãos, para nós sermos abençoados, temos que ser decisivo. Quantas vezes nós queremos melhorar, mas amanhã eu vou estar melhor. Semana que vem eu vou estar melhor. No ano que vem, quem sabe vai estar melhor. Ele foi decisivo na hora. É agora. É agora. Não é amanhã que Deus quer. É o agora. A nossa decisão de melhorar é o agora, é o hoje. Não tem esse negócio de amanhã. Daniel foi isso, irmãos. Estava longe da sua terra. Estava longe dos seus familiares. Mas não estava longe de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vejo aqui uma coisa, irmãos, que como é bom a gente andar com quem busca Deus, com quem é fiel a Deus. Porque nós vemos que vários jovens foram pegados ali em Judá. Vários jovens estavam ali dentro daquele palácio, todos passando pela mesma situação. Mas foi Daniel que assentou no seu coração. Daniel ainda convenceu mais 3. Nós temos que andar com pessoas, irmãos, que nos empurram para perto de Deus. Outros jovens decidiram se alimentar com aquilo que o rei estava se alimentando. Daniel e os 4 não. Aí eu pergunto, eles são melhores que os outros? Não. Tudo é questão de decisão. Tudo é questão de se portar como servo de Deus e serva de Deus.
Aleluia. Muitas vezes nós não damos valor, mas as amizades influenciam. Daniel foi influente na vida dos 3 jovens. Esses jovens, eles olhou para Daniel e Daniel já tinha colocado seu coração não se contaminar. Ele deve ter pensado: o que? Eu vou seguir esse rapaz, eu vou seguir esse meu amigo. Quem quiser comer, que coma. Foi dado conselho a ele também, mas eu também decido não se contaminar. Eu decido não provar daquilo que o rei se alimenta. Pode ser maravilhoso, pode alegrar a carne, o paladar. E quando às vezes, irmãos, o inimigo ele quer chamar nossa atenção pelos olhos. O banquete é bonito, nos atrai para perto dele, até que nós colocamos na boca. Eva foi dessa forma. Agradou os olhos dela o fruto proibido. Enquanto ela não tocava, enquanto ela não saboreou, não tinha caído. Até que levou a mão e botou na boca. Aleluia, Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus está falando de uma forma sobrenatural aqui. Porque Deus, muitas vezes, Ele fala dessa forma. Não é somente com barulhos. Eu aprendo a palavra de Deus que o paralítico do tempo de Betesda, quando ele recebeu o milagre, foi no silêncio. Todos estavam ali no tanque, esperando o movimento das águas. Vários enfermos. E Jesus chegou diante dele. Quer ser curado? Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque. Jesus curou ele. Se você for ver na mesma passagem, você não vai ver outras pessoas sendo curadas. Somente ele. Porque todos estão esperando o movimento da água. Jesus muitas vezes opera no silêncio. É quieto. É falando no íntimo e no profundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E nós vemos, irmãos, que Daniel e seus amigos tiveram que aprender tudo sobre a Babilônia. Mas a Babilônia não estava no seu coração. Aprender não é praticar. Nós estamos no mundo aí, ó. Nada impede de nós aprendermos as coisas lá de fora. Nada impede de nós aprendermos de tudo que ensina a faculdade. Nada impede de nós aprendermos tudo no nosso trabalho. Nada impede de nós andarmos com quem nem serve a Deus. Mas você não pode praticar. Daniel e seus amigos, eles tiveram que aprender. Os seus professores foram magos, astrólogos, pessoas que mexiam com feitiçaria, com tudo de errado. Foram seus professores. Aprender uma coisa, praticar outra. Glória a Jesus. Nós não devemos ter comunhão, irmãos. Amizade é uma coisa, eu praticar o que os outros fazem é outra. Glória a Jesus. E Daniel, irmãos, foi diferente de quando ele estava lá. Quando fazemos para Deus, Deus dá graça diante dos ídolos. Chega um momento que ele fala: eu não vou me alimentar com isso. Mas só que ele tinha que ter uma autorização para isso. Porque eles eram cativos, eles eram prisioneiros. Chega um momento que ele fala para o responsável: o negócio é o seguinte, cara, eu não quero me alimentar com isso. Deixa eu me alimentar com somente legumes, com água. E a Bíblia vai falar para nós que Deus teve graça e misericórdia. E o responsável deixou eles. O responsável ainda ficou com medo. Rapaz, mas quando deu o rei, o chefe, ficar sabendo, ele pode cortar minha cabeça, pode dar um fim em mim. Aí Daniel falou: o negócio
seguinte, rapaz, o nosso teste é para 3 anos, nossa formação é 3 anos. Faz um teste em nós, somente 10 dias. E assim ele fechou. Teve graça diante do ímpio. Aleluia. O que eu aprendo, irmãos, é que quando nós fazemos para Deus, nós temos graça diante do ímpio. Nós temos graça no nosso trabalho. Nós temos graça no dia a dia. Aonde nós colocar a planta aos pés, se nós formos com Deus na frente, Deus vai dando graça. Porque nós estamos fazendo para Ele, é para comunhão, é para nos aproximarmos dEle. Aleluia, Jesus. E aí nós vemos, irmãos, que há uma diferença entre o que está contaminado e o que está puro. Depois de 10 dias, esse responsável chegou diante do jovem novo. Agora eu quero ver se há alguma diferença aqui. Se Daniel e os 4 amigos estão mais feinhos, estão mais magrinhos do que os outros, porque os outros estão comendo tudo melhor. Mas depois de 10 dias foi feito um teste. Depois de 10 dias reuniram os jovens. Eu quero ver como esses jovens estão agora, porque eles estão comendo somente legumes e água. Que sustância ele vai ter? E reuniram para fazer o teste. Quando o chefe botou os olhos dele, viu que Daniel, os 3 jovens, estava mais robusto, estava diferente, estava sadio. Nós vemos, irmãos, que há uma diferença entre quem é contaminado com quem é puro. Há uma diferença com quem desejou comer as coisas lá de fora, com quem não desejou. Há uma diferença. Às vezes a pessoa, olha, eu sou filho de Deus, mas está comendo o manjar do reino, está comendo o manjar errado. Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. Havia diferença no semblante deles. O próprio ímpio bateu o olho nele, há uma diferença. Estava robusto, estava mais gordo, estava sadio. E os demais que ele julgou estavam melhores. Estavam com seus semblantes, na minha linguagem, mais tristes. Estava menos saudável do que estava se alimentando com aquilo que o rei se alimentava. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que Daniel e seus amigos honraram a Deus. Eles honraram a Deus enquanto estavam na Babilônia. Eles estavam cativos. Os seus corpos estavam ali, numa terra onde eles não queriam estar. Mas o seu coração estava com Deus. Jovem, aonde você estiver, esteja com Deus. Se apegue a Deus. Aonde você for, leve a Deus com você. Você não vai ter vitória nenhuma se você não colocar Deus na sua vida. Ah, irmão, eu sou fraco, você não entende minha vida. É fraquinho mesmo. É fraquinho. É confessando que você é fraco que Deus vai te honrar. Aleluia. E chegou depois de 3 anos. Agora diante do grande rei Nabucodonosor. Chamar todos os jovens. Vem todos. Agora vai ser feito um teste. Quem aprendeu mais? Quem aprendeu a cultura? Quem aprendeu a linguagem dos caldeus? E a Bíblia vai falar para nós, irmãos, que Daniel e os seus 3 amigos se destacaram 10 vezes mais do que os próprios sábios do reino. Daniel se destacou mais do que os próprios professores. Aleluia. E Deus honrou ele diante do rei. A partir deste momento ele começou a trabalhar lado a lado com o rei. Os 4 jovens, Deus honrou. Deus honrou por quê, irmãos? Porque eles tiveram compromisso com Deus. Eles não estavam na sua pátria, mas eles tinham Deus. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem me orientado nesta noite. Aleluia. Aleluia. O que eu aprendi
Deus vai te levar a conquistar os seus sonhos. Que a fidelidade a Deus vai te fazer ter graça até diante dos ímpios. E aonde você estiver, Deus Ele vai te honrar. Glória a Deus. Irmãos, eu glorifico a Deus mais uma vez pela oportunidade. Essa é uma palavra de exortação, mas quem sou eu para exortar? Já tenho um pastor. Mas irmãos, é a palavra do Senhor colocou no meu coração. E eu creio, em nome de Jesus, que a palavra ela tem endereço. A palavra ela tem um ponto fixo. Glória a Jesus. Eu aprendo com a palavra. A igreja aprende. Nós vamos, irmão, de força em força, caminhando rumo aos céus. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a oportunidade. Que o Senhor Jesus continue abençoando a igreja. E agradeço mais uma vez, pastor. Que Deus abençoe. Os nossos jovens louvando ao Senhor, rapidamente, para nós ganharmos tempo.